Então, nós iniciamos a respiração. No processo de respiração, nós vamos ter que a glicólise ela é apenas o prelúdio do processo de obtenção de energia, ou seja, a glicólise ela vai fornecer insumos para a continuidade do processo de geração de ATP. Esses insumos são o ácido pirúvico e o NAD reduzido. Tanto o NAD reduzido quanto o ácido pirúvico ou piruvato, eles vão ser encaminhados aqui para a matriz mitocondrial. E aí nós iremos perceber que o piruvato ele é convertido em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é um carregador desse grupo acetil, que vai ser doado aí para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós vamos ter a conversão total desse grupo acetil em gás carbônico. E, além disso, nós vamos ter a formação de novas moléculas de NAD reduzido e de FAD reduzido. Essas moléculas de NAD reduzido e FAD reduzidos vão entregar os seus elétrons na cadeia transportadora de elétron e nós vamos ter ali a formação de ATP por fosforilação oxidativa. Então, aqui agora, na mitocôndria, nós vamos ter os processos do ciclo de Krebs, inicialmente de transformação desse ácido pirúvico em acetilcoenzima A, ciclo do ácido cítrico e, posteriormente, a fosforilação oxidativa. Nós vamos ver cada etapa dessa. Então, nós temos aqui o piruvato. O piruvato ele é convertido no grupo acetil, e esse grupo acetil ele é imediatamente ligado com a enzima A. Então, no processo de conversão do piruvato em acetilcoenzima A, nós temos a remoção aí de uma molécula de gás carbônico, uma descarboxilização, e nesse processo nós temos a formação de NAD, ou seja, a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, existe ali a possibilidade de extração de elétrons. Então, com essa etapa, nós temos a formação de NAD reduzido. E é interessante notar que, de uma molécula de 3 carbonos, nós temos a conversão dessa molécula para outra de 2 carbonos, que compreende o acetil. O acetil ele vai ser agora unido com a coenzima A. Então, a acetilcoenzima A ela vai ter esse composto que é a coenzima A, que na verdade é um carreador desse grupo acetil. E agora esse grupo acetil ele vai ser doado para o oxalacetato, que é uma substância que está presente na matriz mitocondrial. E nós temos aqui que o oxalacetato, quando recebe o grupo acetil, vai ser convertido em ácido cítrico. Então, o oxalacetato ele é uma molécula orgânica composta de 4 carbonos. Quando recebe o grupo acetil, tem ali como produto o ácido cítrico, que é uma molécula de 6 carbonos. Lembrando que 2 carbonos vieram desse grupo acetil. O ácido cítrico ele vai passar por uma sequência de reações em 8 etapas. E essa sequência de reações, o que vai ser verificado é a conversão desse grupo acetil em gás carbônico. Então, se nós analisarmos rapidamente, esse grupo acetil ele tem hidrogênio. O que vai acontecer então no ciclo do ácido cítrico é a remoção desses hidrogênios e com isso a remoção de elétrons. E como resultado nós vamos ter a formação de CO2, ou seja, de uma molécula, que é o gás carbônico, que não tem ali a presença de hidrogênio, significando que todos os elétrons possíveis de serem arrancados na forma de hidrogênio foram arrancados. Então é no ciclo de Krebs que nós vamos ter a completa oxidação daquela glicose em gás carbônico. E com isso, o que nós temos? A formação de novas moléculas de NAD reduzido. Então, durante o ciclo de Krebs, nós temos a extração dos hidrogênios desse grupo acetil com formação de NAD reduzido, porque quem vai recepcionar esses elétrons arrancados na forma de hidrogênio é o NAD. Tá? Além disso, nós temos em algumas etapas que não vai ser o NAD que vai receber, vai ser o FAD. Então, o FAD ele acaba também recepcionando esses elétrons. Mas tanto o NAD reduzido quanto o FAD reduzido, eles vão entregar esses elétrons à cadeia transportadora de elétron. Além disso, nós temos a formação de um GTP, que seria aí o equivalente ao ATP. Então, nós temos aqui a formação de uma molécula altamente energética, que é o GTP. Bom, mas em resumo, o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, em homenagem a Krebs, que foi o autor que descobriu essa sequência de reações de oxidação
do grupo acetil em gás carbônico, com concomitante formação de NAD reduzido, FAD reduzido e uma molécula de GTP. Nós temos que esse ciclo do ácido cítrico ele envolve justamente isso. Ele envolve a oxidação desse grupo acetil em gás carbônico. E com isso nós temos a restituição do oxalacetato. Por isso que é um ciclo. Esse oxalacetato ele está agora disponível para receber novamente grupos acetis para que esses grupos acetis entrem no ciclo do ácido cítrico e sejam oxidados completamente aí a gás carbônico. E ciclo do ácido cítrico porque nós temos o início desse ciclo ali com a formação do ácido cítrico através da adição do oxalacetato ao grupo acetil. Então agora nós vamos para a etapa de fosforilação oxidativa. Então, continuando, nós agora estamos na última etapa do metabolismo oxidativo, considerando o envolvimento do processo respiratório. E ali nós vamos ver o seguinte, que essa última etapa ela é chamada de fosforilação oxidativa para diferenciar do que ocorre lá na glicólise. Nesse caso aqui, a fosforilação ela vai acontecer com a formação, como resultado da formação de um gradiente de concentração de prótons, e a energia potencial armazenada nesse acúmulo de prótons num determinado compartimento da mitocôndria vai ser utilizado para a realização da reação que é endergônica, que se refere à conversão do ADP em ATP, utilizando isso a adição de um fosfato inorgânico. Então agora nós vamos ver isso, que existe esse mecanismo de produção de ATP através da utilização da cadeia transportadora de elétron, que vai acumular prótons no espaço intermembrana. E a tendência desses prótons voltarem, porque as substâncias saem de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, essa energia potencial de difusão ela é utilizada para sintetizar ATP, a partir dos seus precursores ADP e fosfato inorgânico. Só que esse tipo de fosforilação ele é o contrário da fosforilação que a gente viu na glicólise. Lá é fosforilação em nível de substrato, ou seja, a formação do ATP a partir dos seus precursores, como foi falado, ou seja, a adição do fosfato inorgânico à molécula de ADP, ela é um processo endergônico, envolve gasto de energia, mas lá na glicose, na fase compensatória, você tem a formação de intermediários metabólicos, ou seja, de compostos orgânicos intermediários, com alto poder de transferência do grupo fosforil. Então, naquelas etapas ali, nós temos lá a captura de um fosfato inorgânico do citoplasma, a adição desse fosfato inorgânico num substrato, esse substrato ele se transforma num potencial transferidor desse grupo fosforil, e ele vai transferir para quem? Ele vai transferir justamente para um ADP. Então nós temos uma fosforilação ali, mas ela ocorre em nível de substrato porque é um dos intermediários metabólicos da glicose que fornece o grupo fosforil para que o ADP se transforme em ATP. Bom, mas aqui vai se iniciar como? Todos os NAD reduzidos produzidos na glicólise, no processo de conversão do ácido pirúvico em acetilcoenzima A e também formados a partir do ciclo do ácido cítrico, eles vão encaminhar para esses membros da cadeia transportadora de elétron. Então, lembrando, na membrana mitocondrial, nós temos os membros da cadeia transportadora de elétron, mais a ATP sintase. Então, nós vamos verificar que o NAD ele vai entregar os elétrons ao primeiro membro da cadeia transportadora de elétron. Nesse processo de entrega, o que se verifica? Se verifica que o hidrogênio ele é separado dos seus elétrons. Então, há ali a remoção dos elétrons do hidrogênio, esses elétrons vão passar de membro a membro na cadeia respiratória, onde o poder ali de oxidação é progressivo, ou seja, é crescente. O segundo membro tem um poder de oxidação maior do que o primeiro, o terceiro tem um poder de oxidação maior do que o do meio. Então nós verificamos ali que a cadeia ela é organizada numa sequência de complexos proteicos capazes de retirar elétrons do membro anterior. E aí a gente vai ver que esses elétrons vão passando por essas cadeias, sendo que na respiração aeróbica, o aceptor final de elétrons é o gás oxigênio. Ou seja, o gás oxigênio, ou oxigênio molecular, ele tem
maior poder de oxidação do que o último membro aí dessa cadeia transportadora de elétron. Mas e o hidrogênio? O hidrogênio, agora que é o próton de hidrogênio, porque perdeu os elétrons, só ficou com um próton, então ele é denominado de próton de hidrogênio, tem carga positiva. Ele, à medida que esses elétrons vão passando de membro a membro da cadeia, existe uma energia ali sendo utilizada para o bombeamento desses prótons de hidrogênio para o espaço intermembrana. Então começa a se acumular aqui hidrogênios, começam a se acumular aqui os hidrogênios, os prótons de hidrogênio. Então nós vamos ter a criação de um potencial de difusão de prótons de hidrogênio. Por quê? Porque os prótons de hidrogênios aqui acumulados, eles tendem a sair de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Só que a membrana externa ela não é permeável a prótons de hidrogênio. E a membrana interna só tem um elemento que é permeável à volta desses prótons de hidrogênios, a matriz mitocondrial, que é a ATP sintase. Então, na verdade, existe aqui um acúmulo de energia potencial num gradiente de difusão, ou num gradiente eletroquímico, porque eu tenho acúmulo de cargas positivas no espaço intermembrana que tendem a voltar para a matriz, e se utiliza desse potencial de difusão para a reação endergônica, que é a produção de ATP a partir dos precursores ADP e fosfato inorgânico. Então, à medida que esses prótons de hidrogênios retornam por meio da ATP sintase, se verifica isso. É verificado que o ADP ele agora é unido com o fosfato inorgânico para se transformar em ATP. E esses hidrogênios, esses prótons de hidrogênios, vão ter como aceptor o oxigênio molecular, formando a água. Então a gente diz aqui que o oxigênio molecular é reduzido à água. Então o aceptor final de elétrons na respiração aeróbica é o oxigênio molecular. E se fosse uma respiração anaeróbica? Se fosse uma respiração anaeróbica, todos os processos aconteceriam até esse momento de quem vai receber esses elétrons no final das contas. Porque aqui, nesse caso, quem recebe os elétrons, no contexto da respiração anaeróbica, são moléculas chamadas, são moléculas que não correspondem ao oxigênio molecular. Ou seja, nitrato, sulfato, são essas moléculas que vão ser aceptores finais de elétrons na respiração anaeróbica. É uma respiração menos eficiente, porque esses aceptores não são aceptores com esse poder de oxidação que o oxigênio molecular tem. Então, o processo mais eficiente de produção de ATP ainda é a fosforilação oxidativa aeróbica, envolvendo a respiração, portanto, a utilização das cadeias transportadoras de elétrons. Depois nós temos a respiração anaeróbica e, por fim, vai vir a fermentação. Quando é que ocorre a fermentação? A fermentação vai ocorrer quando falta o oxigênio molecular. Por quê? Se faltar o oxigênio molecular, nós não temos aqui a quem transferir esses prótons de hidrogênio, no caso dos organismos aeróbicos. E aí o que acontece? Há um acúmulo de prótons de hidrogênio no espaço intermembrana, o NAD não consegue mais entregar os elétrons que ele está carregando para o primeiro membro da cadeia transportadora de elétron, portanto nós vamos ter um acúmulo de NAD reduzido, e com isso você tem a parada do ciclo do ácido cítrico e da glicose no final das contas. Por quê? Porque não tem NAD oxidado. A quantidade de NAD na célula é reduzida. Então, a quantidade de NAD oxidado é facilmente reduzida, se convertendo em NADH, e por isso nós precisamos, é necessário que haja um mecanismo de reposição desse NAD, no caso da ausência do gás oxigênio ou do oxigênio molecular. Porque se não houver oxigênio molecular, existe uma interrupção de todos os processos de oxidação, incluindo aí a respiração, a transferência de elétrons, o ciclo do ácido cítrico e, por fim, a glicólise. Então, existe agora uma necessidade, uma urgência de reciclar, de restaurar os NAD na forma oxidada. Aí entra o mecanismo da fermentação, que a gente vai ver mais à frente, onde existirão ali moléculas orgânicas que vão receber esses elétrons do NAD e restauram assim o NAD oxidado, certo? Agora, quando nós analisamos aqui a respiração aeróbica,
ela tem aproximadamente, se nós considerarmos a formação de 30 ATP, existe uma discussão forte se é 38, 36 ou 30 ATP, certo? Vamos considerar que seja 30 ATP. Nas literaturas mais recentes, pontuam que como resultado de moléculas de ATP formadas são 30 ATPs. Então, se nós considerarmos 30 ATPs, existe aí um aumento de 15 vezes o número de ATPs em relação àqueles produzidos pela glicólise, certo? Agora, então nós temos aqui a equação da respiração aeróbica para finalizar. A glicose, na presença de oxigênio, é completamente convertida em gás carbônico e água, certo? É um processo exotérmico, ou seja, é um processo exergônico. Por quê? Porque se eu analiso a quantidade de energia livre, útil para o trabalho, presente nas ligações químicas dos compostos formados, tanto o gás carbônico como a água, é menor do que aquela energia armazenada ali na glicose, certo? Então houve a liberação de energia, essa energia é captada pelo processo de respiração aeróbica e convertida em ATP, certo? E quem é o aceptor final desses elétrons e do hidrogênio? É o oxigênio, porque a gente percebe que a própria equação mostra isso. O composto carbonado no lado dos reagentes, ele doa, é extraído dele os hidrogênios, tanto é que ele é completamente convertido em gás carbônico, uma molécula que não tem hidrogênio, e quem vai receber esses hidrogênios no final das contas é o oxigênio molecular. Então o oxigênio molecular recebe os hidrogênios e é convertido ou reduzido a água. Então nós terminamos essa parte, falamos de metabolismo oxidativo, envolvendo aí as etapas da glicólise, a formação da acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa que utiliza a cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente fez a diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica. Nós partiremos agora para a fermentação. Então a fermentação é um processo de oxidação da glicose em condições anaeróbicas, onde o aceptor final de elétron é uma molécula orgânica, e isso se dá pela urgência de reposição de NAD reduzido. Então, a única forma de obtenção de energia no processo de fermentação são os 2 ATPs líquidos formados pela glicólise, onde nós verificamos aí que esse tipo de fosforilação, esse tipo de formação de ATP se dá por fosforilação em nível de substratos. Ou seja, nós temos ali a formação de intermediários metabólicos ao longo da quebra da glicose, que recebem grupo fosforil do citoplasma e se tornam altamente capazes de transferir esse fosforil, esse grupo fosfato, para o ADP. E com isso você tem lá a produção de ATP. Só que a gente viu também que no processo da glicólise nós temos o rendimento líquido de 2 ATPs, porque 2 ATPs foram utilizados na fase preparatória. Na fase compensatória temos a produção de 4 ATPs e ali o rendimento líquido, portanto, são de 2 ATPs. Mas agora a gente vai ver as etapas da fermentação. Então aqui, essa ilustração demonstra o destino do piruvato. O primeiro destino foi aquele que a gente viu. Existe ali gás oxigênio, esse organismo é aeróbico, então ele pode utilizar a respiração aeróbica. Então, nesse processo, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, é processado esse grupo acetil no ciclo do ácido cítrico, formando gás carbônico e água. Então, o destino do piruvato, em condições aeróbicas, no organismo que faz respiração aeróbica, é ser convertido em acetilcoenzima A. Ponto. Agora quando não tem no organismo aeróbico a presença do oxigênio molecular, há necessidade de reposição desses NAD na forma oxidada. Então, o que vai acontecer? O piruvato ele é convertido ou em etanol ou em lactato, e com isso nós temos a restauração das quantidades de NAD oxidado. Quando o piruvato é convertido em etanol, nós estamos falando de fermentação alcoólica. Quando ele é convertido em lactato, nós estamos falando de fermentação lática, certo? A fermentação lática ela ocorre nos músculos, nas células musculares, ou seja, mediante a exercícios intensos. Começa a se criar ali uma condição anaeróbica, não há chegada de forma eficiente e suficiente de gás oxigênio para as células musculares. Com isso, essas células musculares acabam ativando o processo de fermentação, onde o ácido pirúvico ou piruvato é convertido em lactato. Com isso, existe ali um mecanismo para a restauração do NAD oxidado. E ali, continuação de produção de ATPs para
para prosseguimento do exercício, da contração muscular. Além disso, o lactato é produzido por bactérias que produzem ácido lático, e essas bactérias são utilizadas, por exemplo, na fabricação de queijo a partir do leite. Então nós temos ali as bactérias crescendo no leite, elas produzem ácido lático, e esse ácido reduz o pH e faz com que as proteínas do leite desnaturem, formando o queijo. Além disso, nós podemos encontrar bactérias fermentadoras com produção de ácido lático na vagina, e ali você tem a criação de um pH reduzido através do ácido lático, que impede a colonização de diversos patógenos. Por outro lado, a fermentação alcoólica ela é utilizada para a produção de biocombustíveis. Então, nós temos aí, por exemplo, cana-de-açúcar. Nós pegamos lá o açúcar da cana-de-açúcar, expomos a organismos que realizam fermentação alcoólica, o produto é o álcool pode ser utilizado como combustível. Além disso, nós podemos fabricar as bebidas alcoólicas através desse processo. Bom, então a fermentação lática, o que acontece quimicamente na fermentação lática? Nós temos um complexo que é o lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase converte o piruvato em lactato, e com isso você tem lá, nesse processo, a doação de elétrons para o piruvato para que ele se converta em lactato. Então nós podemos verificar aqui que no piruvato nós temos aqui uma cetona, um carbono formando duas ligações com oxigênio. Quando o piruvato recebe o hidrogênio do NAD, ele acaba lá tendo o rompimento dessa ligação dupla e a formação ali de uma ligação com um hidrogênio recebido. Então o piruvato ele acaba se convertendo em lactato, certo? Bom, então o aceptor final de elétrons na fermentação lática é o próprio ácido pirúvico ou piruvato. A diferença entre ácido pirúvico e piruvato é a seguinte: o ácido pirúvico ele vai ter um hidrogênio associado ao oxigênio aqui, e aí é característica de um ácido orgânico. Agora, no citosol, ou seja, no citoplasma, nas condições fisiológicas de pH encontradas ali, esse oxigênio ele é destituído do seu hidrogênio. Portanto, ele é chamado de piruvato e não ácido pirúvico. E assim com outros ácidos orgânicos. Aqui deveria ser ácido lático e não lactato, mas por essa condição desse oxigênio aqui, do grupo carboxil, ele perder esse elétron por causa da condição de pH do ambiente citosólico, acaba se dando o nome de lactato. Mas o fato que vocês têm que reter aqui a atenção é o seguinte: na fermentação lática, o aceptor final de elétrons é o ácido pirúvico, ou uma molécula orgânica, certo? Então, é essa molécula orgânica, o ácido pirúvico, que vai receber os elétrons arrancados da glicose e transportados temporariamente pelo NAD. Ou seja, a forma de restauração do NAD oxidado para a continuação da glicólise se dá através da hidrogenação, ou seja, da adição de hidrogênio no piruvato, convertendo ele em lactato. Bom, então agora nós vamos falar da fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, nós temos ali uma sequência de duas reações de conversão do piruvato ao etanol, e ali nós vamos verificar o seguinte, que o piruvato, inicialmente ele é descarboxilado, ou seja, é retirado dele um gás carbônico e ele é convertido em acetaldeído. O acetaldeído, por sua vez, vai ser o aceptor final de elétrons. É ele que vai receber os elétrons carregados pelo NAD reduzido. Então o NAD ele entrega o hidrogênio e os elétrons para o acetaldeído. O acetaldeído ele acaba se transformando em etanol, e ali nós temos que o NAD ele acaba sendo ali restaurado na sua forma oxidada, e ali nós temos a continuidade do processo de glicólise. O que determina se uma célula vai fazer fermentação alcoólica ou fermentação láctica? O tipo de enzimas que ela tem. Se elas tiverem essa enzima, piruvato descarboxilase e desidrogenase alcoólica, nós vamos ter ali que essas enzimas estão associadas à conversão do piruvato em etanol. Se elas tiverem a lactato desidrogenase, nós vamos ter a conversão do ácido pirúvico ou do piruvato em ácido lático. Então depende do conjunto de enzimas que elas têm, certo? Mas a fermentação alcoólica e a fermentação lática representam alternativas metabólicas de oxidação da glicose, na ausência, no caso dos organismos aeróbicos, do oxigênio molecular.
Então, ali permite-se a continuidade da glicólise, porque a célula precisa de ATP, uma vez que ela consome ATP constantemente. Nessas condições anaeróbicas temporárias, esses organismos podem agora ter esse recurso da fermentação para a continuação da única forma, nesse momento, de se obter ATP, que é através da glicólise, com rendimento de duas moléculas de ATP. E qual é a diferença? A diferença é que nós vamos verificar que na fermentação o substrato, o aceptor final de elétron é uma molécula orgânica, ou é o próprio piruvato, ou é, no caso, o acetaldeído, ou seja, o acetaldeído na fermentação alcoólica é que é o aceptor final de elétrons para a restauração do nádio oxidado. É interessante comentar que nos nossos fígados, ou seja, nas nossas células hepáticas, existe aí no processo de metabolismo do etanol uma enzima que é essa enzima equivalente à desidrogenase alcoólica, que também é chamada de alcodesidrogenase, que converte o etanol em acetaldeído. Então, o acetaldeído passa a ser aí um metabólito intermediário que está associado aí no processo de metabolização do etanol para a excreção. E o acetaldeído, ele acaba ali comprometendo o funcionamento do citoesqueleto e isso acaba resultando aí na dificuldade de exportação de vesículas lipídicas, contribuindo assim para a formação de um acúmulo de gordura no fígado, ou seja, de uma esteatose hepática. Então, isso é interessante ser comentado. Então, finalizando, nós vimos o processo de fermentação, onde que, na ausência do oxigênio molecular, existe esse recurso, essa alternativa de metabolismo da glicose, principalmente para a restauração do nádio oxidado. Mediante tanta informação, deixe vocês com esse pensamento da Marie Curie. Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Lembrando que a Marie Curie foi uma grande cientista que ganhou aí 2 prêmios Nobel e trabalhando com radioatividade, certo? Então a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço.